Bom, hoje nós vamos falar sobre a ileite subclínica, abordando um pouco sobre essa doença que muitas vezes não é diagnosticada e às vezes a gente nem sabe se tem um problema na granja ou não, e é aí a grande chave dessa questão. Então, como a gente diagnosticar, como a gente entender se existe o problema na granja ou não, e tratar um pouquinho sobre a prevenção, né? Como que a gente pode prevenir esse problema dentro das granjas aí. A ileite, ou enteropatia proliferativa suína, é uma doença causada pela Lawsonia intracelulares. É uma bactéria que está disseminada em granjas praticamente aí no mundo todo, né? Então, o que a literatura traz é entre 57% a 100% das granjas sendo positivas para esse agente. Os animais, eles acabam entrando em contato com a bactéria no final da fase de creche, mas principalmente início de crescimento, terminação, que é quando, então, eles acabam entrando em contato com a Lawsonia, se infectando, e aí essa infecção vai sendo passada de animal para animal e vai aumentando o problema aí ao longo do crescimento da vida desse animal. O que a gente sabe é que é fácil, né, dessa bactéria se disseminar, porque a infecção dela se dá por via fecal-oral. Então, os animais estão defecando e, junto com as fezes, excretam a bactéria no ambiente, e os outros que estão na baia acabam ingerindo, né? O suíno tem esse hábito de fuçar e acabar ingerindo um pouco do que ele encontra no ambiente, e aí ele ingere a bactéria junto com as sujidades das fezes de outros animais. Alguns fatores podem piorar essa situação. Então, por exemplo, quando a gente fala aí em presença de lâmina d'água na baia, se essa lâmina não é bem manejada, fezes nos comedouros ou bebedouros que acabam ficando sujos, o próprio funcionário ou pessoas que entram na granja e pisam entre baias com a mesma bota, às vezes baias onde há diarreia, onde há presença de fezes suspeitas aí de infecção, ou a presença de outros animais, né? Então aves, até cachorros, gatos, roedores, e principalmente aí a entrada de animais, né? Porque animais que podem estar portando o agente, e às vezes, como a gente vai abordar hoje na forma subclínica, crônica, quando a gente não vê realmente a ileite, que é mais conhecida aí pela diarreia de sangue, né? Por alguns sinais mais comuns, mais fáceis de visualizar, e esses animais, então, eles disseminam dentro da granja o problema. O que a gente sabe é que é muito fácil essa disseminação, acaba acontecendo, e a gente não consegue identificar direito, né? Tem um trabalho, inclusive, aqui, que eu trouxe para vocês, mostrando que esse grupo, eles conseguiram, então, identificar a presença da Lawsonia nas fezes de ratos, né? E aí, o que eles viram? Que nas fezes desses ratos havia presença de Lawsonia em cargas que eram suficientes para infectar os suínos. Inclusive, eles pegaram essas fezes, então 20 gramas de fezes misturadas com ração, sendo fornecidas para o próprio suíno, né, aí nesse trabalho, e eles viram que foi possível desenvolver a doença no suíno. Então, esses animais tiveram ileite subclínica, né, pela ingestão de pequenas quantidades de fezes de roedores infectadas com a Lawsonia. E quando a gente pensa em granja, a quantidade de roedores que existem, fora todos os outros fatores aí que a gente pode citar, a gente sabe que é muito fácil, então, disseminar o problema. Outra coisa que é bem importante a gente saber é que quando o animal excreta a bactéria nas fezes, varia a carga da excreção, mas 1 grama de fezes do suíno pode ter uma carga de até 10⁸ de Lawsonia, né, por grama de fezes. Então, 1 grama de fezes pode ter uma carga altíssima, né, até mais, mas normalmente até essa quantidade aí, mais ou menos, em apenas 1 grama. Então, a gente pensa numa baia suja, com bastante presença de fezes, vários animais defecando, e a gente sabe, então, que é fácil os animais se infectarem. E é aí que vem a pergunta, né? Será que a gente está com números subestimados aí da presença da Lawsonia, ou de animais que estão sofrendo com ileite subclínica, com ileite crônica na granja? Porque como a gente não está vendo a diarreia com sangue, aquilo que é muito mais esperado na ileite, a gente pode estar subestimando números. Então, eu trouxe para vocês até alguns números de trabalhos no Brasil,
né, mostrando a positividade dos animais nas granjas para a Lawsonia. Então, foram identificados anticorpos no sangue desses animais, né, coletado sangue dos animais para identificação de anticorpos, para ver se as granjas eram positivas e quantos dos animais eram positivos. E isso foi feito em diferentes estados, então Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina. E o que dá para ver é que entre 94% a 100% das granjas que foram avaliadas eram positivas para a Lawsonia, ou seja, tinha animais que tinham a presença dos anticorpos, né? E se os animais têm anticorpos para a Lawsonia, é porque pelo menos 14 a 21 dias antes, eles entraram aí em contato com a bactéria, né? Ou até mais tempo. Quando a gente olha, então, a quantidade de animais nessas granjas que eram positivos, existe uma grande variação também. Isso normalmente está muito associado a alguns fatores, como a idade dos animais que foram coletados, porque, como eu falei, esses animais, os suínos acabam entrando em contato com a Lawsonia no final da fase de creche, mas principalmente início de crescimento. E aí, o que acontece? Poucos animais entram em contato com a bactéria, e ao longo do tempo eles vão excretando a bactéria, e isso vai se disseminando pela baia, e outros animais vão se infectando. Então, o que a gente vê é que ao longo do crescimento, da fase de terminação, até o final, aumenta o número de animais positivos, né? E também pode variar em relação ao uso de antimicrobianos aí, né? Como a gente coleta animais que estão, às vezes, recebendo cargas altas de antimicrobianos, eles podem estar entrando em contato ainda com baixas cargas, até que venha uma janela sem esses produtos, e aí sim eles se contaminem mais, e assim acabam desenvolvendo uma imunidade. E a pergunta que fica, então, é, ok, mas então a ileite é um problema na granja ou não é? Né? A ileite subclínica, eu tenho ou não tenho os meus animais com essa presença dessa doença? Primeiro, a gente tem que entender que a ileite, ela é como se fosse um iceberg. Então, a gente tem na ponta, aonde é visto de qualquer lugar, que é o problema maior, né? Que a gente vê nas granjas, que são a diarreia com sangue, os animais pálidos, apáticos, aumento de mortalidade, que o produtor, o funcionário, já está muito acostumado a associar a ileite, a Lawsonia em si, né? Mas a gente tem que entender também que existem outras formas da doença. Por exemplo, a ileite na forma crônica, onde a gente vai ter animais com diarreia, mas normalmente sem a presença de sangue. Então, são fezes mais amolecidas, que normalmente vêm com a presença de ração não digerida junto. Então, isso muitas vezes é associado a problema na ração ou a outras doenças que possam estar aí presentes, a outros agentes, mas não a ileite, né? E aí esses animais acabam, então, melhorando, são poucos animais, um em cada baia, e não existe essa associação ao agente em si. E essa pode ser a forma crônica da ileite. E a outra forma que existe é a forma subclínica, que acaba sendo ainda menos diagnosticada, vamos dizer assim, porque ela normalmente se manifesta apenas com uma desuniformidade do lote, né? Então, a gente sabe que a Lawsonia, por ela ser intracelular, ela penetra nos enterócitos, nas células do intestino, e não permite que eles maturem o suficiente para formar as vilosidades, né? E aí, como essas vilosidades elas não se formam, então, de forma adequada, você diminui a área de absorção dos nutrientes, e esses nutrientes acabam não sendo absorvidos de forma correta, saindo nas fezes, então, por isso a presença dessa ração, às vezes, não bem digerida nas fezes, e o animal ele não está aproveitando tudo que ele poderia da ração. Então, você vê que eles acabam ficando desuniformes no lote. E essa forma subclínica, com essa desuniformidade, é mais comum ainda que seja associado a outros problemas, né? Então, às vezes, a gente diz que a ração não é muito boa, porque os animais não estão desempenhando bem do que esperado, culpa, às vezes, outros agentes, até uma circovirose, ou por coincidência, né, acaba tendo um problema respiratório e associa todas as perdas apenas àquele problema respiratório, sem se atentar que pode ter um problema com ileite subclínica na granja, né? Como a gente viu, então, a bactéria ela está aí bastante presente nas fezes dos animais, né? Os animais infectados, eles excretam nas fezes, mas ok, se eu não vejo essas fezes aí amolecidas, se não tem sangue, né? Será que realmente é um problema se meus animais não têm essa diarreia, se eu não vejo isso tudo que eu estou falando na granja?
é um problema? Então, eu trouxe esse trabalho que tenta fazer uma associação, né? Buscou uma associação entre o ganho de peso dos animais, a quantidade de lawsone intracelulares excretada nas fezes, né? E até as características das fezes, né? Então, para ver se tinha diarreia ou não, a consistência fecal em si, né? Em animais de 29 a 47 dias pós-desmame, né? Então, fizeram essa avaliação aí desses animais ao longo desse período aí, fazendo avaliações a cada 3 dias desses parâmetros que eu comentei. E o que eles viram, então? Eles viram que, a partir de uma carga aí nas fezes de 10 na 4, um pouquinho mais, até a avaliação ali de 10 elevado à oitava potência, houve sim uma associação entre o ganho de peso, uma associação negativa, né? Então, quer dizer, os animais, quanto mais bactéria eles excretavam nas fezes, pior era o desempenho deles em ganho de peso diário. E aí o que a gente pode ver é que, mesmo tendo fezes normais, consideradas com consistência normal, já há uma perda, mas principalmente, claro, quando a gente vê que já existe a diarreia, né? Então, as fezes bem amolecidas, aí sim, essa associação acaba sendo maior ainda, né? Então, um aumento na excreção de lawsone intracelulares nas fezes está associado a uma piora no ganho de peso, mesmo que não haja diarreia, né? Mesmo que a gente não veja essas fezes bem amolecidas, mas principalmente quando a diarreia está presente, né? Então, a gente não pode usar só esse parâmetro de avaliar fezes, a gente precisa fazer quantificação das fezes. Nesse outro trabalho que eu trouxe para vocês, foi feito, então, a inoculação dos animais com diferentes cargas de lawsônia, então 10 elevado a 4, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava potência, e alguns parâmetros a mais foram avaliados para tentar entender um pouco do problema. Então, quando a gente olha para lesões macroscópicas, por exemplo, o que a gente vê? Que praticamente não existe diferença, independente da carga que tenha sido inoculada, de animais não inoculados para animais que estão infectados com a lawsônia, né? Então, muitas vezes a gente vai tentar, pela avaliação das fezes, a gente já viu ali que pode ser que não tenha associação, né, que traga alguma conclusão. Pela lesão macroscópica também, pode ser que não, então a gente faz uma necrópsia e quer tentar entender se tem problema de leite ou não. Quando a gente faz avaliação pela imunohistoquímica, marcação do agente aí, por exemplo, coletando amostras de ilho, a gente vê que sim, existe, né, animais não infectados com lawsônia, eles não vão ter a marcação da bactéria, obviamente, e animais, independente da carga ali que foi inoculada a partir de 10 elevado a 4 potência, todos eles tinham a presença do agente marcado. Quando a gente olha para a score fecal, que foi o que a gente também viu anteriormente, a gente pode ver que só a partir de 10 elevado a 7ª potência, em quantidade de lawsônia nas fezes, é que realmente existe aí uma diferenciação na consistência fecal, nesse trabalho, né? Então, podendo ter esses animais uma diarreia, né? Mas cargas mais baixas, a consistência fecal não foi diferente de animais não infectados. Quando a gente olha para o ganho de peso diário, a gente pode ver que a partir da primeira carga inoculada, a mais baixa que eles inocularam, já havia diferença, então os animais já estavam tendo perda em relação a não ter a presença da bactéria, então estarem saudáveis, e aí essa piora só vai aumentando, né, ao longo da quantidade de bactéria presente. E em relação à conversão alimentar, a mesma coisa, né? Então, quer dizer, animais não infectados, eles têm desempenho em GPD e em conversão alimentar muito melhor do que animais com infecção da lawsônia, mesmo em cargas como 10 na 4ª, 10 na 5ª, 10 na 6ª. E no caso da conversão alimentar, aí a gente pode ver que cargas bem mais altas, né, 10 elevado à 8ª potência, a perda foi muito maior ainda, né? Então, em relação à conversão alimentar. O que esse trabalho concluiu aí, então, algumas coisas, em relação à eleite subclínica. Eles afirmaram que, a partir das cargas de 10 elevado à 4ª, 10 elevado à 5ª e 10 elevado à 6ª potência de lawsônia, elas foram consideradas aí como eleites subclínicas.
Por quê? Porque às vezes a gente não vê diferenciação macroscópica, a gente não vê diferenciação em consistência fecal, tem a marcação do agente, mas a gente não consegue, então, vamos dizer, a olho nu, olhando para o animal, olhando para as fezes, ou de alguma forma, identificar as perdas que eles estão tendo. E realmente eles têm perdas em relação a ganho de peso diário e a conversão alimentar. Ou seja, é dinheiro que a gente está gastando aí, que a gente está perdendo com esses animais doentes. Aí, o que a literatura traz, então? Que a excreção de Lawsonia intracelulares maior do que 10 na sexta por grama de fezes já é um fator de risco significativo para o baixo desempenho. Ali, anteriormente no trabalho, a gente viu que a partir de 10 na quarta já é um problema em relação a animais não infectados, mas existe mais dados na literatura com cargas mais altas. E o aumento de 1 log nessa excreção, ele está associado a 1,97 vezes mais chance de se ter uma menor taxa de crescimento do suíno. Então, quase 2 vezes mais chance de você ter um pior desenvolvimento do suíno a cada 1 log que aumentar na excreção de fezes, né? E aí, claro, na literatura aí tem associações, por exemplo, de 10 elevado a quinta gramas Lawsonias por grama de fezes, estando associadas aí com uma perda de 65 gramas por dia, por 6 a 8 semanas, ou seja, o GPD piorando, né, pela presença da bactéria. E quando a gente aumenta aí para 10 elevado à sétima potência, essa perda ela já é aí no ganho de peso diário de 389 gramas por dia, no mesmo período. Então, quer dizer, esse problema só vai aumentando e só vai agravando ainda mais, né? Podendo iniciar com uma elite subclínica e, no final, ainda ter uma elite aguda. Então, que mensagens que a gente fica até aqui? Que a infecção subclínica pela Lawsonia intracelulares, ela pode ter impacto significativo no desempenho dos animais, e os animais infectados na forma subclínica, eles ainda podem estar sendo fonte de infecção para outros animais, né? Então, a gente está agravando o problema e aumentando ele dentro da granja. Ou seja, resumindo isso tudo, a gente tem perdas na granja por desuniformidade do lote, por piora no GPD, aí, na redução, né, do ganho de peso diário, piora na conversão alimentar, os animais levando mais tempo para serem abatidos, aumento na mortalidade, né, principalmente quando já tem uma elite aguda. Então, a gente tem perdas financeiras bastante consideráveis, né, e isso é um problema nas granjas, muitas vezes não identificado, como eu falei até agora, né, que pode depois ainda levar a lá no final ter um caso agudo, um caso clínico, com diarreia com sangue, e ainda ter mortalidade dos animais. A pergunta que fica, então, como que a gente diagnostica, né? Como é que eu sei que existe ileite subclínica na granja, que é um problema realmente? Porque se eu mostrei até agora que ela é um problema e que muitas vezes não é tão fácil de identificar, como que a gente identifica? Esse trabalho, então, ele trouxe um pouquinho disso, né? Ele tentou avaliar, com a inoculação de diferentes cargas também de Lawsonia intracelulares nos animais, avaliações clínicas, avaliações em laboratório, né? Avaliações clínicas em laboratório. E em laboratório, o que eles fizeram? Eles fizeram coleta de fezes desses animais e coleta de sangue, né? Na coleta de fezes, eles avaliaram por PCR e de sangue através do exame que é o IPMA, poderia ser também através de ELISA. E o que eles viram, então? Diferentes cargas, assim como no outro trabalho, né, de 10 na elevada à quarta potência de Lawsonia até 10 elevada à oitava potência, antes de iniciar, antes dos animais serem inoculados, todos eram negativos no PCR das fezes e através da avaliação de anticorpos no sangue, né? Então, teoricamente, eles não tinham tido o contato com a bactéria ainda. Porém, 14 dias depois da inoculação, já haviam animais excretando a bactéria nas fezes, então a presença da bactéria através do PCR, e haviam animais positivos aí com anticorpos presentes no sangue, né? Mas o que eles observaram? Que esses números eles variavam, né? Então, mesmo com cargas mais baixas ou mais altas, alguns animais estavam excretando a bactéria, mas ainda não tinham anticorpos, o que pode acontecer, porque demora aí, né, uns 14 dias pelo menos, até 21 dias, para que realmente haja uma quantidade de anticorpos para ser detectada no exame laboratorial.
e alguns animais que tinham a presença dos anticorpos já não excretavam nas fezes, né, porque o número de animais variou entre um e outro. O mesmo aconteceu aí na última avaliação, que foi 21 a 22 dias após a coleta de sangue, após a inoculação dos animais, né, quando eles também coletaram fezes e sangue para fazer essa avaliação. Então, o que eles concluíram aqui nesse trabalho? Que a avaliação através da soroconversão, ou seja, coleta do sangue para avaliar se tem anticorpos para a Lawsonia, ou a identificação da Lawsonia nas fezes por PCR, ela pode não ser, podem não ser análises tão conclusivas, né? Porque alguns animais podem estar infectados com a bactéria e não darem positividade em um ou outro exame. Mas, de alguma forma, a gente tendo principalmente os dois exames associados, a gente consegue montar uma estratégia sabendo mais ou menos quando esses animais estão entrando em contato com essa bactéria, né, e montando estratégias para esses momentos mais específicos. Principalmente se eu vou usar antimicrobianos, né, para tratamento ou alguma coisa, eu sei onde fazer os meus choques mais específicos, eu consigo fazer uma avaliação. Consigo descobrir aonde que mais animais estão com anticorpos para essa bactéria, por exemplo, né? Então, o que a gente vê normalmente nas coletas que a gente tem feito em granjas aí ao longo do Brasil? Que no final de creche é pouco comum que os animais já tenham aí anticorpos ou que estejam excretando, mas pode acontecer. No início do crescimento, poucos animais vão estar excretando a bactéria e pouquíssimos vão estar com positividade no sangue, né, e vão ter soroconversão, mas quando vai chegando lá pelo meio da fase aí da terminação, a gente já tem um aumento desse número de animais, então aí às vezes 50%, 60% dos animais que já têm anticorpos e alguns excretando a bactéria, outros não, em diferentes cargas. E lá para o final, né, mais próximo ao abate, aí sim a gente tem um aumento aí de 80% a 100% dos animais soroconvertendo. Ou seja, nem todos os animais vão entrar em contato ao mesmo tempo com a bactéria, né? Então, ao longo da vida deles, eles vão entrando em contato e vão excretando a bactéria, outros animais vão entrando em contato, e lá no final, claro, quando aumenta aí a pressão de infecção, você tem os animais aí, né, maiores dentro da baia, mais disputas e tudo, acaba tendo, então, às vezes, o problema clínico. Então, quando a gente vai para a forma de coleta, né, o que a gente pensa? Primeiro, a coleta de fezes, né? E aí, em vez de fazer só um PCR para a gente saber se é positivo ou não para a Lawsonia, a gente usa a técnica do PCR quantitativo, ou seja, a gente quantifica quanto de bactéria, quanto de Lawsonia tem nas fezes desses animais, né, nessa amostra que foi coletada, para a gente tentar ver se essas são cargas mais altas ou são cargas mais baixas. É óbvio que existem alguns fatores que acabam atrapalhando um pouquinho nesse resultado, como a gente já viu. Então, se os animais estiverem comendo aí por um longo período antimicrobianos que atuem sobre a Lawsonia, pode ser que a carga dessa bactéria esteja bem baixa, acabe não sendo identificada. A excreção dessa bactéria já foi mostrado por alguns autores que ela é intermitente. Então, em alguns momentos, esse animal infectado ele vai estar excretando e eu consigo identificar nas fezes. Em outros momentos, às vezes, eu não vou conseguir identificar, mesmo ele tendo a presença da bactéria. Então, existem alguns fatores que atrapalham, vamos dizer assim, essa identificação, mas que não deixam, mas que não acabam não transformando ela como uma coisa que não possa ser feita. Ela auxilia, sim. A gente já começa a ver aonde que os animais estão excretando e a gente consegue fazer uma identificação, né? E principalmente se a gente coletar em janelas sem antimicrobianos, aí nas fases que forem coletadas, né? Principalmente aí no início de crescimento até o final da terminação. Em alguns momentos a gente faz essa coleta e a gente tem já alguns parâmetros para poder basear as nossas ações. Além disso, a gente tem a coleta de sangue. Então, como foi visto, né, a gente pode ver a soroconversão dos animais, e aí normalmente se usa então aí os dois testes, que são ou o ELISA ou o IPMA, para identificação de anticorpos para a Lawsonia. Ou seja, esse animal que der positivo, que soroconverteu, ele teve contato já com a Lawsonia no ambiente, pelo menos uns 14 aí até 21 dias antes de dar essa soroconversão aí no teste. Então, a gente fazendo isso, essa coleta em várias
fases aí da vida, desde o início de crescimento até o final da terminação, a gente consegue identificar mais ou menos aonde mais animais estão entrando em contato com a bactéria e com cargas um pouco mais altas, para realmente soroconverter. E aí, o que acontece? A gente consegue, junto com com as duas análises, aí, juntando o resultado das duas análises, fazer uma identificação dos principais momentos onde eu tenho que ter a minha tomada de ação para estar agindo, né, em prevenção desse agente, né? Ou às vezes até controle de algum problema maior. Então, ok, né, a gente identifica, a gente sabe como identificar, a gente já viu alguma coisa, principalmente pensando em leite subclínica, né, onde eu já visualmente não conseguiria identificar, a gente tem uma forma de identificação aí através do laboratório. Mas e quais são as alternativas para prevenção ou até controle? Se eu já tenho o problema instalado, né, eu vou controlar para depois pensar em alguma prevenção. A gente sabe que, primeiro, tudo passa por biosseguridade, independente do agente. É muito importante que a gente trabalhe bastante com prevenção, pensando em biosseguridade. Então, limpeza e desinfecção das baias, principalmente mantendo a higiene, óbvio, ao longo da vida do animal, enquanto eu estou com os animais alojados, porque a gente sabe que as fezes são a fonte de contaminação, mas também quando no intervalo entre lotes, né, quando a gente tem, então, a saída dos animais, e a gente pode fazer uma limpeza aí com sabão, utilizando uma limpeza bem feita, uma desinfecção bem feita e o vazio sanitário, né, garantindo que a gente vai conseguir baixar a pressão de infecção desse agente, porque a eliminação é bastante difícil, existem protocolos aí de eliminação, né, da Lawsonia do ambiente, mas são protocolos muito mais robustos e muito mais difíceis de serem colocados em prática. Então, o que a gente faz é baixar realmente a pressão de infecção na granja. E, claro, quando tem alojamento dos animais, todo cuidado, então, com troca de roupa, troca de calçados, fazer higienização de baias onde tenha diarreia por último naquele dia, para a gente poder evitar estar levando o problema de uma baia para outra. O controle de roedores, que a gente viu que é bem importante, de insetos como as moscas, impedir que outros animais tenham contato com a granja, ou até pessoas, né, curiosos, que querem entrar na granja, que acabam não tendo necessidade, que entrem na granja, que circulem. Então, todos esses cuidados são importantes. O que se faz bastante também é o uso de antimicrobianos, né? Então, existe a opção, né, de usar o antimicrobiano aí, desde que a loja, no início ali da terminação, o início do crescimento, até o final, quando eu tenho, então, que ter a minha janela ali, o período de carência sem antimicrobianos, porque o animal vai para abate, né? Só que, o que acontece? Quando a gente mantém esse antimicrobiano esse período todo e a gente tira ele lá no final, né, principalmente na ração, a gente vê que muitas vezes, lá no final, próximo ao abate, acabam aparecendo os sinais clínicos da leite aguda. Então, o que a gente tem? O quadro clínico instalado. Os animais começam a ficar apáticos, ficar anêmicos, bem brancos, né? Você vê que começa uma diarreia e aí logo vem a diarreia com sangue, um ou outro animal nas baias começam a aparecer, e se não há um controle efetivo, a mortalidade aumenta, estoura no momento que é crucial, quando o animal já está pronto para ir para abate. E muitas vezes a gente não tem antimicrobiano que possa ser usado nesse momento, justamente pelo período de carência. Ou seja, se estoura esse problema lá no final, é porque a bactéria ela teve presente o tempo todo. E a gente não sabe quanto de leite subclínica ou crônica esses animais sofreram. Mas lá no final, quando eu removi totalmente o antimicrobiano, eu descubro que eu tinha um problema e ele só se agravou. E aí, o que é feito, então? Alguns clientes optam, né, por fazer janelas. Então, eu deixo os meus animais se infectarem, então eu deixo eles sem antimicrobianos na ração ou na água, para que eles se infectem com a Lawsonia do ambiente, e depois eu entro com uma janela com o antimicrobiano, né, por aí uma semana, 14 dias, com o antimicrobiano que vai atuar matando, né, essa Lawsonia, e aí está tudo resolvido. Ok, seria perfeito, né, se fosse realmente assim. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, quando a gente faz as coletas, a gente vê que nem todos os animais se infectam no mesmo momento. Então, eu vou ter animais que vão estar infectados, né, no momento ali, que vão se infectar naquele momento sem antimicrobiano, eu entro com antimicrobiano, esses animais, pode ser que esse antimicrobiano reduza realmente a carga totalmente, pode ser que não, então a gente não sabe quando esse animal se infectou e qual a carga. E aí, na próxima janela sem antimicrobiano que eu
fizer, mais animais vão se infectar, e aí eu entro com o antimicrobiano de novo, ou seja, até o final eu vou estar levando o problema nesse lote, e no final ainda posso ter o problema da ileite subclínica, da ileite aguda, né, da ileite clínica com diarreia com sangue. Então, qual que seria hoje a melhor opção para prevenção? A gente pensar em vacinação, né? Quando a gente pensa em vacinação, a gente imuniza todo o lote, todos os animais, e aí existe mais uma opção no mercado de vacina, né? O que eu trago para vocês é um exemplo da Enterossoliites, que é uma vacina viva, atenuada, fornecida por via oral, né, em uma única dose. Então, os animais a gente pode fornecer via caixa d'água, por exemplo, eu preparo a vacina, coloco na caixa d'água, libero para os animais beberem, e em 4 a 6 horas eu tenho o meu lote imunizado, protegido. E aí, depois disso, cerca de 14 a 21 dias depois da vacinação, eu tenho todo o meu lote já imunizado, né, porque o organismo demora um tempo para produzir anticorpos necessários para garantir que esses animais estejam imunizados, e aí, daí para frente, então, eu tenho uma preocupação muito menor com o agente. Óbvio que a gente tem que manter ainda cuidados com biosseguridade, toda essa questão, porque a bactéria está presente no agente, no ambiente, né? Mas a gente tem já uma imunização que garante que esses animais vão se infectar com a bactéria, né, porque eles vão acabar ingerindo, mas eles vão ter muito menos sinais clínicos, vão reduzir bastante a excreção da bactéria para o ambiente. Então, quanto menos animais excretando no ambiente e em menores cargas, a gente reduz a pressão de infecção. Então, a gente vacina o ambiente, vamos dizer assim, né, imuniza o ambiente. E por períodos longos, aí até o abate, né? No exemplo da Enterossoliites, por pelo menos 22 semanas. Mas como os animais estão sempre em contato com a bactéria, pode se estender aí até por mais tempo. Uns exemplos que eu trago aqui, aí, né, em eficiência da própria Enterossoliites, é o que a gente vê aí em diferentes lugares do mundo, né, do uso da vacina, trazendo em resultados de ganho de peso diário, variando aí de uma melhoria de 35 a 53 gramas, conversão alimentar também, né, variando aí de menos 0,07 a menos 0,35, ou seja, uma melhoria na conversão alimentar, e mortalidade, né, então quando eu tenho principalmente casos agudos, casos de mortalidade, de diarreia com sangue, aí sim eu vejo uma melhora muito significativa na mortalidade. Já quando o meu problema é ileite subclínica, ileite crônica, eu vejo o meu problema muito mais na conversão alimentar, no cálculo do ganho de peso dos animais. E aí, quando eu entro com a vacina, é ali que eu vou ter maiores melhorias. E para trazer só um exemplo do Brasil aqui, então, esse é um exemplo de lotes que foram, não foram vacinados contra lotes vacinados, aí um grande cliente no Brasil, aonde o que a gente pode observar? Que eles não tinham o problema clínico, né, em si como algo que justificasse eles usarem a vacina. Mas eles entenderam que sim, eles poderiam ter leite subclínica, leite crônica, né, e aí eles entraram, então, com lotes vacinados. E o que eles identificaram? Que eles tiveram uma melhoria na conversão alimentar significativa, que foi de 43 gramas, ou seja, os lotes vacinados foram muito melhores em relação à conversão alimentar. E quando a gente traduz isso em outros números, a gente sabe que os animais acabam saindo mais cedo para abate, você tem menos perdas aí em lotes que poderiam ter leite clínico no final, em mortalidade e tudo mais, você tem economia em ração, então isso acaba sendo aumentado e a gente só tem aí lucros, né, com o uso da vacina. Concluindo, então, de tudo que a gente falou até agora, a gente sabe que a Lawsonia, ela está presente nas granjas, a prevalência dessa bactéria é alta, não só aí no Brasil, mas no mundo todo, então ela é um problema, a gente tem que acender um alerta. A gente tem perdas significativas, tanto em ganho de peso diário, em conversão alimentar, mas também pode ter perdas em mortalidade, né, e aí perda grave de desempenho em animais já prontos para o abate. Ou seja, a gente tem perdas financeiras, que às vezes são identificadas, quando os animais manifestam sinais e a gente acaba acendendo um alerta, mas às vezes não são muito bem identificadas como um problema, nos casos da ileite crônica e subclínica, onde a gente tem desuniformidade, a gente tem perdas e não são identificadas.
Não é tão fácil identificar esse agente, então a gente viu que a melhor forma acaba sendo a gente associar a quantificação de Lawsonia nas fezes e a soroconversão da Lawsonia, por exemplo, através do ELISA, né, um exame, para a gente poder ter essa identificação do agente e saber mais ou menos o momento aonde ele está se disseminando muito mais, onde mais animais entram em contato com cargas mais altas desse agente, e aí a gente poder posicionar, por exemplo, a vacina, né, ou até um tratamento, ou um choque com antimicrobiano. E, claro, como eu falei, pensar sempre na prevenção, né? A prevenção acaba sendo sempre a melhor saída, porque se a gente vacina os animais, a gente tem aí uma melhoria nos resultados, porque os animais estão protegidos, e aí a gente não tem o risco deles estarem se infectando, a gente não saber com qual carga, a gente não saber em que momento entrar com o antimicrobiano mesmo de forma adequada e que vai ser eficiente, e por aí vai, né? Então, a gente tem a prevenção de uma forma fácil, de uma forma muito tranquila, e sabendo que a gente não está aí tendo perdas financeiras que poderia ter.